no horário de Brasília. Bom dia aos meus ilustres colegas congressistas e cumprimento a mesa no Greenwich do painel. Boa tarde. Já começo com o tempo esgotado, mas por um justo motivo, aos queridos amigos que me antecederam e com brilhantismo praticamente já esgotaram o tema. Serei breve em duas partes, tentando cumprir esse cronograma, mas não antes poderia deixar de agradecer a honra do convite à BDF, de mais uma vez estar participando desse congresso espetacular, ao querido Carlos Bechara, professor André, e ao João Rafael, um dos organizadores. A primeira parte diz respeito aos impactos da lei complementar na Constituição tributária e, naturalmente, com um foco mais empresarial, que muitos já abordaram anteriormente. Mas dentro do que é o título do painel e a linha do Congresso, eu não poderia deixar de trabalhar qual que é a premissa dos raciocínios e das conclusões que serão brevemente colocadas e o referencial teórico. Trabalho confiança. Para trabalhar confiança legítima e a chamada boa-fé objetiva, nada mais é do que um corolário hermenêutico da aplicação da segurança jurídica. O que a gente espera da segurança jurídica? Estabilidade e coerência no sistema. E o que é esse sistema? Nada mais do que o desenvolvimento das diversas relações jurídicas que existem. E a relação jurídica tributária aqui do direito financeiro, naturalmente. Então, essa é a premissa para analisar a validade da Lei Complementar 160. E não poderia deixar de destacar como um dos referenciais teóricos o professor Niklas Luhmann, sociólogo, jurista, então autor de mais de 300 livros, onde ele tem um livro só sobre confiança, e é interessante essa passagem que ele fala: a confiança permite a complexidade do sistema e, ao mesmo tempo, reduz essa complexidade. Por quê? Porque quando eu tenho confiança, as relações jurídicas são estáveis. Se elas são estáveis, a gente não perde tanto tempo como a gente está aqui hoje discutindo ICMS e benefício fiscal. E não poderia deixar de colocar esse quadro, exatamente sintetizando a ideia da confiança dentro de segurança jurídica e do próprio Estado de Direito, mas fazendo uma referência a dois grandes valores, que é a ótica do raciocínio do nosso querido homenageado, professor Ricardo Lobo Torres, quando trabalha a ideia desse Estado de Direito pautado em valores como justiça e a própria segurança jurídica. Bem, já foi colocado, a lei complementar tem dois tópicos importantes. Uma é a remissão de créditos tributários. Uma segunda, reinstituição de benefícios dentro desse patamar. E como podemos trabalhar e desenvolver essa ideia? Eu vou fazer em duas partes. Primeiro, em relação às remissões tributárias. É interessante, o professor Maneira já colocou e destrinchou aqui a questão da modulação dos efeitos, que o Supremo, e o Gustavo Amaral também mencionou, não sabe se vai para lá, se vai para cá, como fazia, e quem que é o grande afetado do problema das guerras fiscais anteriores, que nitidamente tinha conhecimento, são os contribuintes. Aqueles que aproveitaram créditos que foram glosados e autuados, e se forem cobrados, boa parte deles literalmente não conseguem honrar os seus compromissos tributários. Então, esse é o grande foco da discussão, na qual o Supremo falou: não, eu não vou conceder modulação, porque senão eu estou incentivando a guerra fiscal. Mas depois, eu vou conceder porque eu mesmo sou incompetente, atraso os meus julgamentos, não dou estabilidade ao sistema, que é necessário, e eu não posso deixar o sujeito passivo pagar essa conta sozinho, porque ele não vai pagar e não tem condição. E nesse vai e vem, não se decide, há feito o acordão da Lei Complementar 160, já mencionado, fala: vamos então resolver o problema, ninguém paga para trás. E daqui para frente vamos colocar um tempo tentando estabilizar essa guerra fiscal. Qual que é o problema, só que eu destaco aqui, porque o tema já foi mencionado, para falar adiante sobre a lei de responsabilidade fiscal? Porque a modalidade jurídica criada foi a remissão. E a remissão é um perdão, muitos estão discutindo no âmbito do direito tributário, não vejo problema nenhum, competência, licitude, validade, pode perdoar, mas eu tenho efeitos com relação à ideia do equilíbrio orçamentário financeiro do Estado, que tratarei mais adiante. Então, eu queria deixar esse foco. Nós estamos diante de uma remissão fiscal que tem uma leitura na nossa Constituição financeira muito específica. E o segundo ponto seriam os benefícios, né? Benefícios fiscais concedidos. Primeiro, o benefício fiscal em si já foi colocado, não vejo como uma inconstitucionalidade, tem seus motivos, tem seus questionamentos, todos eles já criticados
anteriormente, o professor Gustavo, a professora Betina, com muita propriedade. Quero só destacar o problema. Como que eles têm sido concedidos? Eles têm sido concedidos porque se chama RET, Regimes Especiais Tributários, de maneira que colocou aqui muito bem, que hoje eu leio um regime especial tributário, olho, mas esse imposto não existe no sistema tributário brasileiro. Esse regime é inconstitucional, porque no nosso sistema tributário a competência dos estados é para ICMS. É simples, não tem o que mais a conversar sobre isso. Mas o Supremo vai reconhecer a inconstitucionalidade sobre isso? Jamais. Dentro de tudo que ele tem feito com o ICMS, desde a Lei Complementar 24 e a sua recepção, jamais. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma inconstitucionalidade. É outro imposto, ele não existe para os estados dentro do sistema tributário. Segundo, condições isonômicas. E essa é uma questão que me preocupa sobremaneira. Por quê? Aí eu pego um exemplo de um setor de propósito, porque é de algo que eu gosto muito, que é a cerveja. Por que da cerveja? Porque tem uma guerra fiscal na cerveja, como tem em todos os setores, mas eu resolvi estudar a cerveja para tirar uns benefícios, para ver a questão das artesanais e ver tudo como que isso se desenvolve. Ótimo. Aí eu fui ver, falei assim, mas tal empresa, poderia ser a Ambev Nacional, a Petrópolis Nacional, que tem a discussão de regime especial no Rio, poderia ir na do Beer, na Devassa, tem cervejarias em Minas, hoje virou um polo artesanal. Aí você pega os regimes, você verifica, cada um tem uma alíquota final, que é faturamento, com crédito presumido e modalidades diferentes de concessão. Mas como eu tenho um tratamento isonômico para empresas do mesmo setor, onde a maior beneficiária é aquela que tem maior capacidade contributiva? É uma inversão completa à lógica do sistema. Eu inverto a ideia do ICMS e inverto toda a pauta principiológica que sustenta uma Constituição democrática do Estado democrático, que é a isonomia aqui privilegia quem tem maior capacidade contributiva. Então, ou seja, eu não tenho tratamento isonômico. Se eu não tenho tratamento isonômico, eu entro no próximo ponto. Além de violar o princípio da isonomia, eu tenho um problema com a livre concorrência. A livre concorrência está positivada no texto constitucional, na Constituição Econômica, no capítulo da ordem econômica, e na Constituição Tributária, que veda, através de tributos, a quebra da livre concorrência. Não posso admitir esse tipo de situação. Ah, mas veja bem, eu estou dando mais porque ela vai investir mais, ela vai gerar mais emprego, ela vai fazer isso, ela vai... Não existe. Não tem concorrência e isonomia que se sustentam sob ótica de qualquer condicionante que se possa colocar dentro de um regime especial tributário. E, para finalizar, dentro dessas reflexões mais polêmicas, o problema da publicidade. A Lei Complementar 160 é categórica. Eu tenho que dar conhecimento, eu tenho que publicar. Não só isso, o CONFAS tem que dar acesso ao portal. Alguém já acessou o portal do CONFAS aqui, por curiosidade? Alguém já tentou, achou um convênio específico? Nem eu. E não satisfeito, eu fui ao Estado e protocolei, não só com base na Lei Complementar 160, mas com a Lei de Acesso às Informações. Eu pensei que eu estava no Estado Democrático de Direito. Aí eu recebi a resposta, sigilo fiscal. Eu falei, mas como se tem sigilo fiscal? Olha a Lei Complementar. Que publicidade é essa? Que Constituição vocês estão lendo? Essa é a nossa realidade e não vejo como prosperar, porque eu sequer posso pleitear regimes equiparados se eu não sei qual que é o regime. Para burlar a publicidade, eles criam regimes gerais, mas os acordos específicos são para cada um separado, e esse você não tem acesso, e os regimes gerais, ok, todos têm acesso, mas você não concorre com quem são os privilegiados dentro desse contexto. Artigo 5º da Lei Complementar, um ponto que me interessa muito. Por quê? Veda a apropriação de crédito extemporâneo, ressarcimento ou compensação. Mais uma ótica deturpada do Supremo na modulação de efeito, que só se justifica dentro do critério de segurança jurídica. Por que isso? Ora, todo mundo que peitou as concessões de regimes que sabidamente eram inconstitucionais, geraram crédito, aproveitaram crédito, e, portanto, se beneficiaram economicamente disso, porque criaram uma distorção de concorrência no mercado, agora estão amparados economicamente bem. E a legislação vem, ao invés de eu estender o mesmo benefício para todo mundo,
Não, vocês estão proibidos. Isso é de uma inconstitucionalidade absurda, viola a isonomia tributária, viola a livre concorrência e um dispositivo que deve ser questionado. E para fechar essa primeira parte, a questão do artigo 9º, que na realidade é uma questão de impacto no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro das empresas. Porque a Lei Complementar 160 traz de forma expressa que se trata de subvenção para investimento. E estava tendo uma discussão muito grande, porque a maioria dos regimes especiais não preocupavam dos impactos tributários que isso poderiam trazer na contabilidade e, portanto, na apuração da tributação sobre a renda. Eles não estabeleciam que necessariamente o benefício fiscal era para um investimento que deveria ser aplicado, vinculavam receitas. E o que a Receita Federal está falando? Quando isso não acontece, isso é subvenção social, de custeio, então não é dedutível e autuável. Pelo menos o CARF, isso aí é uma decisão do Conselho Superior, mudando uma decisão de turma, né, em segunda instância, ele falou, não, agora com a Lei Complementar 160 isso fica expresso, independentemente do que está escrito no convênio, e eu não posso tributar essas subvenções reconhecidas, e elas são custeio, elas são subvenções de investimento, então não afeta a tributação sobre a renda e aplica-se a Lei Complementar 160 retroativamente como uma ideia de interpretação hermenêutica retroativa nesse aspecto. Uma segunda parte, breve, e trabalhando uma outra ótica da Lei Complementar 160, que é exatamente do que eu chamo da Constituição Financeira. Nós costumamos esquecer que existe um direito financeiro, né, e o professor Ricardo Lobo Torres era um mestre nessa interlocução brilhante entre o tributário, financeiro, constitucional para a aplicação dos direitos fundamentais e o federalismo fiscal. E aí destacaria no federalismo fiscal a questão da concentração com a guerra fiscal e na Constituição Financeira 3 breves pontos da responsabilidade fiscal, desigualdade regional e o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Primeiro, concentração de renda, todo mundo já conhece a questão das contribuições e como isso afetou Estado e município. Mas qual que é a questão aqui? A questão é que todos esses benefícios da Lei Complementar 160 distorce ainda mais o nosso federalismo. Os municípios estão em agonia. Não que eu concorde que exista tantos municípios, mas já que existe um sistema federativo partilhado nas suas receitas dessa forma, quando os estados brigam, a carga tributária não diminui, porque a COFINS vai e aumenta, a União concentra a renda, mas enquanto os estados brigam, os municípios começam a deixar de receber o seu repasse constitucional obrigatório, na proporção daquilo que seria a capacidade contributiva imaginada na tributação sobre o consumo para permitir, dentro dos repasses, o equilíbrio orçamentário financeiro dos municípios. Os municípios não conseguem se sustentar na guerra fiscal. Tem problema de gestão, competência, tem uma série de discussões sobre isso. Mas, com relação à Lei Complementar 160, os municípios estão drasticamente afetados, porque mais de 90% dos municípios vivem com receitas em 2 dias do mês. O repasse da União e o dia do repasse do Estado, o restante é absolutamente irrelevante. E aí o tema 653, que eu destaco, do Supremo, em que o Supremo falou a União pode dar benefício fiscal, está certo, porque é da sua competência, para imposto de renda e IPI. Pode dar benefício fiscal e os municípios e os estados que paguem o resultado financeiro disso. Não se discutiu aqui indenização, ainda que se possa exercer. O mesmo raciocínio vai se aplicar na guerra fiscal em relação aos estados. E o segundo da guerra fiscal a guerra fiscal foi institucionalizada e prorrogada. Logo, os municípios continuam afetados com a guerra fiscal, não tem perspectiva até 2032, provavelmente até 2050, próximo século e assim por diante, se eles não quebrarem antes. Por fim, a professora Betina já falou do artigo 6º, e falando de Bob e Kelsen, não existe norma jurídica sem a sanção adequada. Então, se você não... Pelo menos aqui foi menor que a Lei Complementar 157, que lá bota o gestor na cadeia, afeta o seu patrimônio, devia seguir a mesma base da lei do ISS. Mas colocou que as transferências ficam comprometidas.
Com relação à Constituição Financeira, primeiro, a Lei Complementar 160 afasta o artigo 14, inconstitucional. O artigo 14 é uma interpretação da Constituição em relação a equilíbrio orçamentário e financeiro. Eu não posso ter renúncia fiscal sem base de equilíbrio. Isso não é a Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal que diz, ela só está explicitando detalhes de uma visão constitucional. Então, a Lei Complementar 160 não poderia jamais afastá-la. Independentemente disso, a Lei Complementar fala no afastamento do artigo 23, com relação a transferências voluntárias. Mas, como o legislador, e normalmente não gostam, o pessoal em geral do direito financeiro, esqueceram que existe o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele não está afastado. E o que ele estabelece? Ele estabelece que quando o ente federado não exerce com eficiência as suas competências tributárias, ele não deve receber transferência voluntária. É óbvio, se ele não está cobrando o tributo que é da sua competência, é porque ele não precisa de dinheiro. Se ele não precisa de dinheiro, eu não preciso de transferência de outros entes. O dia que o Tribunal de Contas e o Ministério Público aplicarem esse dispositivo, acabou a guerra fiscal e renúncia dentro do país. É simples assim, está na nossa legislação. Mas eles pegam e rasgam esse artigo, ele jamais é aplicado da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para fechar, já foi falada da ADIM, a única questão da ADIM da Amazonas, do estado de Amazonas, que eu gostaria de destacar, e tem muita propriedade, que é do direito financeiro, ele fala, olha só, o ICMS é estadual, mas a sua ótica é nacional, como acontece nos outros países que adotam IVA e são federados, como a Alemanha e a Argentina. Se a legislação é nacional, eu perdi competitividade. Existem 3 dispositivos expressos na Constituição que exigem, principiologicamente, o professor Ricardo Lobo Torres dava muita ênfase nisso. Primeiro, eu estou quebrando um acordo, sem adentrar no mérito da natureza jurídica bilateral ou não desses regimes especiais concedidos e dos respectivos benefícios. Por quê? Sendo unilateral ou bilateral, eu não posso quebrar a regra jurídica e volto ao princípio. Isso é segurança, isso é confiança, isso é boa-fé objetiva. Eu não posso mudar a regra do jogo. Se está concedido, se está estabilizado e com o tempo, isso não pode ser feito. Ainda mais na modalidade do Rio, que fala que vai devolver, e aí vários artigos já colocados, como um empréstimo compulsório sem competência, mas bastaria ficarmos dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e da ideia de quebra da segurança jurídica da forma que foi estabelecida. E só para encerrar, como o João Rafael comentou aqui do nosso poeta mineiro carioca, né, o Carlos Drummond, eu fecharia com uma filósofa contemporânea, mineira talvez, mais no foco no Rio Grande do Sul, que é a fala que eu acho que sintetiza bem, né, os seus pensamentos com a ideia da Lei Complementar 160 e do ICMS. Né, que fala, quem perde não ganha, mas quem ganha não pode perder, e se ganha e perde, isso é tudo fruto da mesma moeda. Mas essa filósofa contemporânea, eu acho que dá a dicção exata. A gente não sabe o que é o ICMS, o que vai virar e o que vai acontecer. Eu só sei que os municípios vão quebrar. Obrigado.